obrigada, viu, pela palestra. Eu quero fazer foto com vocês depois, tá bom? Bom, bom dia, né, mais uma vez. Que bom ver vocês aqui no nosso segundo dia de simpósio. E depois dessa abertura emocionante, né, Cacá, eu sou fã, né, desde sempre, acompanho essa artista tocando. É uma honra ter vocês aqui, Milena, que vive no meu coração, Karina. É muito bom estar aqui entre amigos, entre pessoas do bem, entre pessoas que têm o mesmo propósito que a gente, não é? E vamos lá. Hoje a temática é uma pergunta, o título. Mães com depressão, crianças com depressão? E aí? O que vocês acham? Pergunta perigosa, né? Eu tenho medo disso, sabe? Porque é muito sério quando a gente fala de depressão materna, mas é muito sério quando a gente atribui à mãe a depressão na criança, né? Então, aqui a gente vai ter que trabalhar com muito cuidado, né? E como a gente vai poder demonstrar isso através de dados científicos. Esse ano, como palestra, eu quis trazer para vocês... tem como se apagar aqui, é ruim, né? Eu quis trazer para vocês a temática do meu mestrado e do meu doutorado para vocês, que é um tema que eu comecei a estudar lá em 2004, gente. Entrega a minha idade, né? Então, a gente não falava muito de saúde mental materna, de perinatal, né? Então, lá em 2004, quando eu me formei, eu iniciei os estudos na área de saúde mental materno-infantil, tá? Então, lá no departamento de psiquiatria e neurologia da USP, lá em Ribeirão Preto, tinha um grupo de pesquisa em que eles queriam trabalhar o que causava o adoecimento na criança, tá? O foco era o desenvolvimento infantil e uma das variáveis que a gente estudava era a depressão da mãe, tá? E foi o meu foco de interesse avaliar justamente o impacto da convivência destas crianças com uma mãe com depressão ao longo do desenvolvimento dela, tá? O meu estudo, aqui tem a capa do mestrado, do doutorado, tal, só para vocês verem. Eu vou tentar trazer de uma forma bem resumida, viu, gente? Porque é algo que vem sendo estudado já, e desde 2004 até agora, tem muita atualização. Eu tenho 30 minutos para dar conta de falar um monte de coisa para vocês. Então, eu vou estar resumindo e estar falando os principais achados que a gente teve, tá? Temos alguns artigos já publicados sobre a temática, tá? Alguns ainda em publicação, a gente tem muitos dados ainda para publicar. Aqui tem alguns artigos que já foram publicados. Aqui tem um artigo, inclusive, com título, né, Mães com depressão, crianças em idade escolar com depressão. E aí eu vou justificar para vocês por que a gente... o nosso grupo de pesquisa, ele era dividido. A gente tinha um grupo que estudava a primeira infância e tínhamos um grupo que estudava a idade escolar, que começava de 6 a 12 anos. Tá? Eu entrei no grupo de idade escolar, porque a gente queria conseguir ter criança que a gente conseguisse avaliar de fato a saúde mental dela, através de escalas validadas que a gente tinha na época. Tá? Então, esse estudo que eu vou contar para vocês, eu não avaliei criancinhas pequenininhas, tá? Mas o impacto na fase da criança na escola. Então, eu pude avaliar a criança durante uns 5 anos, aí, né, dos 6 anos até os 12 anos de idade, tá? E como era para essa criança a convivência com esse quadro aí de adoecimento materno. Vou trazer uma conceituação para vocês bem rápida, tá? É uma palestra hoje um pouquinho mais técnica, porque eu vou estar trazendo para vocês dados de pesquisa, tá? Mas qualquer dúvida,
a gente vai esclarecendo. Bom, aqui. Nós temos como referencial, né, a psicopatologia do desenvolvimento, tudo que ocorre na vida da criança que pode interferir naquele desenvolvimento saudável. Quais são os eventos de vida, os eventos adversos que podem ocorrer na vida da criança que tiram a criança da sua homeostase, tá? Que podem interferir no desenvolvimento das habilidades esperadas para aquela idade, certo? Então, na medida em que a criança ela vai se desenvolvendo, tem tarefas que são esperadas para aquele período, tá? Dentro do desenvolvimento. E a gente quer entender o que pode estar acontecendo nesse caminho que pode estar interferindo, tá? Nesse desenvolvimento ou não. O que a gente espera de uma criança na idade escolar, né? Então, a gente falava, o que a gente quer ver nessa criança? Então, a gente conversava lá na escola, a gente fazia entrevista com os professores, com todo mundo. Essa criança, ela está socializando? É uma das questões que a gente mais quer saber. Como que ela está nas suas habilidades sociais? Como ela está no seu desempenho cognitivo, desempenho escolar também, né? Como ela se relaciona com os pares, como ela se relaciona com a autoridade, como ela se relaciona com os adultos, como ela brinca. Essa criança brinca, essa criança grita, essa criança chora, essa criança fala. Tá? Então, todas as habilidades que são normais das crianças. Ah, meu filho está brigando na escola. Tá, mas, gente, ok, vamos entender o contexto. Tá? Então, a gente queria entender como era esse desenvolvimento da criança nessa fase, o que era esperado e o que não estava acontecendo de acordo com o esperado aí. Tá? Quando as crianças elas são capazes de se adaptarem às demandas que são dadas a ela com sucesso, a gente traz o que a gente chama de trajetória típica de desenvolvimento, tá? Quando experimentam dificuldades de responderem a essas demandas, apresentam chances de desenvolverem, tá? Psicopatologia e problemas adaptativos, ok? Toda criança que tem problema familiar, tem conflito familiar, ou tem problemas em casa com violência, ela vai desenvolver psicopatologia? Não. Tá? Então, aqui a gente está falando de crianças que não conseguem se adaptar à adversidade. Tá? Aqui a gente pensa em resiliência, a gente tem várias características aí que a gente trabalha. Eu falo muito sobre fatores de risco e fatores de proteção ao desenvolvimento infantil. Isso é claro para todo mundo que é isso? O que é um fator de risco? É tudo aquilo que pode pôr em risco o desenvolvimento adaptativo, o desenvolvimento saudável. Tá? E o que é um fator de proteção? Tudo aquilo que pode proteger aquela criança ou adulto, enfim, para que ele não desenvolva aquele mesmo perante a adversidade. Então, a gente fala rede de apoio. Ela é um fator de proteção, tá? Família é fator de risco ou fator de proteção? Então eu vou falar disso. Aí a questão, né? Então, tá aqui, eu já expliquei para vocês, né? Então, o que é o fator de risco, o que é o fator de proteção. A gente trabalha muito, a nossa linha de pesquisa aqui na Católica, que deu origem ao nome Grupo Materna, é o nome do nosso grupo de pesquisa, é justamente para a gente entender quais são os fatores de risco e fatores de proteção ao adoecimento da mulher no pós-parto. Tá? Então, a gente trabalha sempre com essas variáveis. E, com isso, a gente vai entender quais são as condições de vulnerabilidade daquele indivíduo para desenvolver, tá, aquela patologia.
E aí vem o que eu perguntei para vocês, né? A gente tem fatores internos e fatores externos, que vão ser nossos fatores de proteção, fatores de risco, né? Nós temos predisposição genética, tem temperamento, traços de personalidade. Temos psicopatologia parental, por exemplo, tá? Falta de apoio social, práticas educativas ineficazes. Tem uma gama de variáveis que vão influenciar no desenvolvimento dessa criança no decorrer do tempo, tá? E aí vem a família e vocês acertaram. A família, ela pode ser tanto fonte de risco como fonte de proteção, tá? E lembrando que não é meu objetivo em momento nenhum gerar culpa em mães, tá? Mas o objetivo dessa palestra e desse estudo, desde o início, foi mostrar a urgência de se cuidar das mães para que a gente cuide dos filhos. Não adianta a Universidade de São Paulo, todo mundo, ter um mega grupo de pesquisa em proteção às crianças, porque o foco era mesmo desenvolvimento infantil. E a gente percebeu que se eu não cuidasse da mãe, eu não ia ter nenhum resultado favorável para a criança, tá? Então, não sintam-se culpadas, mães que estão ouvindo esses dados, tá? Que eu vou apresentar, mas sim mostrando a urgência de que sim, a gente se priorizar e a gente se cuidar é cuidar dos nossos filhos, tá bom? Então, a depressão materna, ela é vista, sim, como um fator de risco ao desenvolvimento, tá, infantil, que tem um impacto não só para a mãe, não só para a criança, mas também para toda a sociedade e para toda a economia, tá? Então, a gente tem um impacto muito grande no adoecimento materno. E aqui tem uma questão que eu coloco, que é um fator de risco relacionado ao ambiente familiar. E aí vocês acham que é um fator de risco ambiental ou genético? Eita, mas eu estou fazendo umas perguntas difíceis, né? Ou os dois, será? Eu vou tentar responder, tá bom? Vamos lá. Lembrando que não temos um risco só, gente. A vida é múltipla, não é? Então, nós temos uma mãe com depressão, mas podemos ter uma mãe solo, podemos ter uma mãe em vulnerabilidade que está tendo dificuldade com o trabalho, dificuldade para alimentar seu filho, a gente tem violência. Então, assim, a gente tem que pensar em inúmeros riscos, tá? Quanto maior o acúmulo de riscos, maior o impacto, certo? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar em minimizar riscos. Vamos tirando o que a gente consegue para que a gente consiga liberar um pouquinho ali, tá bom? Esse trabalho ele foi todo feito no SUS, tá? Na Unidade Básica de Saúde. Então, onde identificar tal população? Nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, na atenção primária, porque é onde é a porta de entrada dessa população, né? E a gente sabe que as mulheres, elas procuram serviços de saúde médica, que é algo que eu vou contar para vocês aqui agora mesmo, né? Elas procuram muitos serviços médicos e desconhecem as questões de saúde mental, né? Então, muitas estão em sofrimento físico mesmo, né? Então, elas procuram, estou precisando de clínica médica, precisando de, enfim, de várias questões sintomatológicas, mas elas estão com uma questão de um adoecimento, né, psíquico. E aí é sobre isso que a gente quer avaliar aqui também nesse estudo. A depressão, ela afeta cerca de 300 milhões de pessoas no mundo todo, sendo considerado um dos transtornos mentais mais incapacitantes, né? Apenas 1/5 dessas mulheres... Vixe, eu comecei agora. 1/5 dessas mulheres recebem tratamento. Oxente. Como identificar tal população, né, na atenção primária? E aí, gente? Cheguei na atenção primária. Pensem que eu estou lá em 2004. Muitos não tinham nascido aqui, será? Lá em 2004, como que eu vou chegar numa atenção primária e tentar identificar mulheres com depressão? Né? Não tinha escala, não tinha muita escala validada e tal.
E aí, um dos objetivos, eu vou trazer aqui para vocês, né? Eu vou trazer o objetivo foram 3 estudos, tá? O primeiro estudo, que foi o mestrado, eu quis justamente ir para a unidade básica de saúde. Eu praticamente morei 4 meses na unidade básica de saúde, ficava dia, tarde e noite, tentando entrevistar todas as mulheres que chegavam naquele centro de saúde, tá? Então, eu queria entender quantas mulheres que estavam lá, que estavam procurando serviços médicos, atenção, serviços médicos, não psicológicos, tá? Quantas delas tinham depressão e não sabiam que tinham depressão, tá? Então, era um dos primeiros objetivos. E o segundo objetivo era como que eu ia fazer esse rastreio. Então, foi a validação de uma escala que hoje em dia é muito utilizada, que iniciou com esse estudo, né? Eu tenho muito orgulho disso, que é o PHQ-9. Tá? Então, a gente fez a validação da escala de rastreio para depressão, que hoje em dia ela é utilizada na triagem em muitas unidades básicas de saúde e vem salvando vidas por aí, né? Então, a importância da ciência, né? Que a gente vê como é importante. O segundo objetivo, que foi do doutorado, que eu pude acompanhar as crianças, tá? Então, no mestrado, eu identifiquei mães, eu validei a escala para a identificação de mães com depressão. No doutorado, eu pude acompanhar essas crianças, então, eu pude avaliar em relação à psicopatologia infantil. Então, a gente avaliou, depressão infantil, problemas comportamentais, a gente aplicou escala de problemas cognitivos também, tá? Então, a gente fez um rastreio bem completo com as crianças. E o estudo 3, que eu não vou apresentar os dados aqui para vocês com detalhes, porque eu só tenho 10 minutos, é o estudo genético, tá? Que a gente fez um estudo também genético, em que eu fiz o suave bucal, a gente pegou esfregaço da gengiva, né, das mães e das crianças, e a gente pôde avaliar variáveis genéticas, se a depressão ela era melhor explicada por questões genéticas ou não. Então, a gente avaliou alelo, o transportador de serotonina, vários marcadores aí genéticos, tá bom? Não vou ficar falando muito do método, vou só explicar para vocês como foi. Então, nesse período de 4 meses, né, passaram 680 mulheres na unidade básica de saúde. Isso foi muito, assim, intrigante para a gente, porque foi passado que eram 4 mil pessoas que passavam naquele período, por exemplo, não sei, foi por aí. Era um número muito alto de pessoas que passavam naquela unidade básica de saúde. Só que eu fui ficando, por exemplo, a primeira semana fiquei, entrevistei um tanto de mulheres. Na segunda semana eu já percebi que, poxa, mas aquelas mulheres da semana passada estão voltando. Aí eu chegava no outro mês, mas eu já entrevistei essas mulheres, elas estão aqui de novo. E aí a gente começou a perceber que não era o número de pessoas, era o número de atendimentos. E as mulheres eram as mesmas, gente. Elas repetiam, tá? E o que é isso? Elas estavam ali procurando ajuda médica e ninguém sequer mencionava uma possibilidade de uma avaliação para a saúde mental delas, tá? Então, eu pude avaliar 185 mulheres que elas foram incluídas, tá, nesse estudo. Aqui é o questionário, não vou falar com detalhes sobre ele. Esse aqui foi o artigo de publicação que a gente conseguiu validar o PHQ-9. Esse é um questionário, que é o PHQ-9. A gente tem como treinar, a gente tem treinamento para ele e tal. É um teste bem fácil de aplicar, ele não é exclusivo de psicólogo, ele é para todo profissional de saúde. A SCID foi uma escala, foi um diagnóstico que a gente usou para poder validar o PHQ-9. Eu tive que usar um padrão ouro, que é uma entrevista diagnóstica, tá? Que eu fiz em todos os profissionais. Aqui são Então, a gente incluiu no estudo transtorno depressivo recorrente apenas, tá? Na verdade, foi o que a gente encontrou. Todas tinham transtorno depressivo recorrente.
A gente teve um questionário complementar com todos os dados de fatores de risco. Então, a gente perguntou sobre conflito conjugal, apoio social, problemas econômicos. Então, a gente teve um dado bem completinho, tá? Aqui foi a escala que a gente usou para problemas comportamentais. Aqui o DALBA, o DALBA é uma escala diagnóstica para psicopatologia infantil. Quem trabalha com criança é interessante, tá? Depois a gente marcar um horário e falar um pouquinho sobre essa entrevista diagnóstica. Ela é bem utilizada. Aqui a gente usou o Raven, que muita gente deve conhecer, para um teste cognitivo e inventário de depressão infantil com criança. E aí veio a coleta de dados, que eu não preciso estar detalhando aqui agora como foi o passo a passo, mas vocês estão vendo que é uma linguagem bem científica, é tudo bem detalhado, é tudo primeira etapa, segunda etapa, quanto tempo. A gente teve estudo piloto, teve treinamento, teve comitê de ética, tudo isso, tá? Então, fizemos em 4 etapas esse estudo. E aí vamos para os resultados. Vamos lá. Então, chegamos na unidade básica de saúde. Todas as mulheres que foram incluídas, vocês lembram que eram mulheres que não estavam procurando ajuda para psicologia nem psiquiatria? Eu encontrei 33,9% de mulheres com depressão grave, crônica, recorrente, tá? Das mulheres avaliadas. Aqui eu coloquei PHQ-9, SKID, é por causa das escalas, tá? Não assustem muito com isso, que é o termo das escalas que eu utilizei. Então, do grupo que foi incluído no estudo, nós tivemos 60 mães com depressão e 117 mães sem depressão que foram incluídas, e eu pude acompanhar as crianças dessas mães, dos 2 grupos, tá bom? Então, aqui, só para vocês entenderem, tivemos 50% das mulheres com depressão recorrente com episódio atual moderado, tá? 31% com episódio atual severo, gente. Severo, tá? E então, a maioria dessas mulheres do G1, do grupo 1, relataram menos interesse em prazer em realizar as tarefas diárias G1, eu chamei o grupo de mães com depressão, tá? Mais dificuldades relativas a sono, alimentação, menor capacidade de concentração, atenção, mais pensamentos de morte, todas aquelas características que a gente sabe, né, da depressão. Então, a gente encontrou 30% das mulheres com depressão severa e 70% das mulheres com depressão moderada. Apenas 15% dessas mulheres relataram já ter recebido em algum momento da vida alguma ajuda psicológica ou psiquiátrica. E aí eu pergunto, cadê essa equipe de saúde? Cadê esse tanto de residente que estava lá? Cadê o clínico geral? Cadê o obstetra, ginecologista, que sequer pergunta sobre saúde mental? Gente, era 2004, 2005. Ok. Isso aí acho que já foi em 2007, por aí. Mas ainda hoje continua. Tá? Então, a gente não vê muita diferença, não. Então, minha luta atual, que a gente está em busca agora, é de um protocolo para atendimento a mulheres no SUS. E que tenha como obrigatoriedade, na carteira já da criança, do bebê, que tenha um PHQ-9. Tá? Vamos lá. Então, a gente vê que os profissionais de saúde têm pouco conhecimento sobre riscos, sobre prevenção em saúde mental. Né? Vamos pensando nas crianças, tá? Na amostra total, 45,8% das nossas crianças, dos 2 grupos, tá? Eles apresentaram diagnóstico de pelo menos um transtorno mental. Altíssimo. Altíssimo. E quando a gente pensa em problemas comportamentais, a gente vê uma taxa mais alta ainda, tá? De 62,5%. Na maioria dos problemas avaliados, as crianças que convivem com a depressão materna apresentaram taxas muito mais altas, que já era o esperado, né? Então, a gente viu TDAH, a gente viu transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo nas crianças, tá? E aí, em comparação às crianças, né, do grupo de depressão com as crianças que não convivem com a mãe com transtorno psiquiátrico, a gente percebeu mais problemas comportamentais, mais diagnósticos de transtorno depressivo, mais transtornos de ansiedade, mais diagnósticos de TDAH nessas crianças.
Então, aqui eu quero chamar a atenção de vocês para esse dado. Ó, vocês estão vendo aqui embaixo, ó, estou trazendo aqui para vocês. O grupo de mães com depressão, né? Essas crianças que convivem com a depressão materna, elas apresentaram 2,8 vezes mais chances de ter problemas comportamentais do que as crianças que não convivem com a mãe com a psicopatologia. Vocês viram como a taxa é alarmante, né? A gente tem outros dados. Claro que há outros variáveis que não só a depressão materna, a gente avaliou outros fatores de risco, tá? A gente sabe que a convivência, a mãe que está adoecida, ela tem um cuidado parental prejudicado, tem maior dificuldade com práticas educativas, né? Tem menor estabelecimento de regras, de limites, tem várias características aí e que eu não vou entrar em discussão agora em relação também à falta de rede de apoio, questão econômica, política, que a gente fala aqui, que atravessa todo esse cenário, né? Aqui eu trago como outros fatores de risco, então, a depressão materna, a escolaridade das mães, mães com menor escolaridade apresentaram mais taxas de depressão, tá? As crianças mais velhas, de 10 a 12 anos, mais transtornos de conduta. Antecedentes obstétricos que a gente avaliou, foi só se... Nessa época a gente avaliou, assim, era só se nasceu de forma prematura, tá? Então, teve mais probabilidade, mas enfim, gente, isso não entendam que crianças com prematuridade vai ter mais chance, de jeito nenhum. Aqui a gente está falando de uma amostra de uma grande vulnerabilidade, tá? Com inúmeros riscos acumulados. Conflito conjugal, viu, gente? Apareceu bastante para a gente como... mesmo quando não tinha depressão materna, na presença do conflito conjugal, conflito familiar, os problemas eram muito mais prevalentes, né? Então, outros fatores do ambiente familiar, além da psicopatologia da mãe, precisam ser avaliados ao se avaliar problemas comportamentais e psicopatologia nas crianças, tá? É um tema muito complexo. Então, a depressão materna, ela apresentou impacto direto, tá? Só para tirar a curiosidade de vocês. Vocês acham que a genética influenciou ou não? Eu não vou apresentar os dados genéticos, né? Vocês acham que a depressão também é explicada geneticamente nas crianças? Pessoal, na nossa amostra, a genética não foi o principal fator desencadeador de depressão nas crianças. Tá? Então, para o nosso espanto aí, né, a gente até fala, geneticamente a criança. Então, há outros fatores ambientais, dessa convivência, desse ambiente que favoreceu o adoecimento dessas crianças. E tem um viés muito grande. Para avaliar a genética, eu preciso também do pai ou do genitor ali, né? E quem disse que a gente encontrou? Não quiseram participar, a gente teve uma aceitação muito pequena. Então, a gente teve esse viés de ter só genética parte da mãe, tá? Mas, assim, é um dado muito importante a gente pensar que a gente, às vezes, acha que a genética justifica tudo, mas não, o fator ambiental e que justifica todo o nosso trabalho de conscientização nessa área, né? E, bom, então, essa alta prevalência da depressão, né, o meu tempo acabou, a gente sabe que tem um grande prejuízo, não só para a mulher, mas para toda a sociedade, como eu já falei, e chama a atenção para a necessidade urgente de capacitação de equipes de saúde, principalmente equipe que recebe lá no SUS, na atenção primária, né? Vamos ficar mais atentos, a gente equipar com instrumentos, nós temos instrumentos validados, hoje em dia a gente tem vários instrumentos, né? E a gente precisa o quê, gente? Identificação precoce. Nós conseguimos encaminhar as mães quando elas estão muito graves, o CAPS aceita quando está muito grave, o hospital psiquiátrico. E as mães que já estão dando sinais de que estão com uma depressão leve a moderada? Não tem psicólogo aí, né, disponível. Então, a gente precisa pensar na prevenção, identificação precoce, prevenção, que é essencial ao atendimento primário.
Muito obrigada. Obrigada, Ana. Temos perguntas aqui na sala? Temos uma ali. Você poderia vir aqui, por favor? Uma pergunta, viu, gente? Nosso tempo está apertado. Venha. Olá, boa tarde. Obrigada, viu, Ana? Maravilhosa, como sempre. Mas a minha pergunta foi sobre PHQ-9, que é a escala de avaliação para mães com depressão. E eu queria saber se existe alguma particularidade, se são todas as mães em geral, mãe quando está ali no período de puerpério, se tem alguma particularidade dessa escala, a gente pode usar no contexto geral. Obrigada. Ótima pergunta. O PHQ-9, inclusive, nesse estudo eu não usei em gestante. Foi para mulheres que estavam procurando a unidade básica de saúde, que tinham filhos na idade escolar. Tá? Então, o PHQ-9 a gente usa, ele foi validado nesse estudo para utilização em mulheres na atenção primária. Tá? Independente da idade, é uma escala de 9 itens, bem simples, bem fácil, né? Que, claro, a gente tem que ter um treinamento para poder aplicar, para poder corrigir, para fazer direitinho, mas ela pode ser aplicada em homens, em qualquer população geral, tá bom? Inclusive, ela está sendo usada, a gente tem a EPDS, né, que é a Edinburgh, só que ela é maior e dependendo do público, principalmente o público SUS, tem um pouco mais de dificuldade, às vezes, de estar lendo, de estar preenchendo, e a gente está optando em muitos momentos pelo PHQ-9, tá? Que ela é bem mais simples, mais rápida e ela é validada, é direitinha aí, tá bom? Obrigada. Dá tempo para mais uma pergunta. Olha, tão chique. Alguém mais? Perguntas? Bom dia, Ana. Na verdade, não é bem... Ai, o barrigão aqui. Não é bem uma pergunta, é um comentário, assim, de como o buraco é muito mais embaixo, né? Eu achei massa e lindo você falar da não culpabilização das mães. O objetivo não é culpabilizar, né? Mas o quanto a gente, enquanto sociedade, demanda tanto dessa mãe, a sobrecarga materna que a gente nem fala mais, como é inevitável que essa mãe entre em alguma psicopatologia, em algum transtorno mental. E aí a gente pode entrar aí nesse buraco que é mais embaixo, grupo de apoio, participação paterna, masculinidades. Aí porque você falou da não conseguir nem sequer fazer um teste genético com os pais, né? E a gente sabe também que homens têm uma incidência muito maior de depressão, só que isso não é revelado, porque eles só sabem quando se suicida, né? Então é mais um comentário mesmo, assim, de que importância desse estudo, assim, de como a gente tem que ir buscando tudo que está ao redor disso aí, né? Esse cuidado com a mulher, com o homem também, enquanto, né, não ser possível revelar seus sentimentos, suas emoções. E seguimos, né? Tentando. Muito obrigada. Obrigada, Thaís. Só um comentário sobre isso. Com certeza, acho que tudo que a gente vem falando é sobre a complexidade do tema, né? E quando a gente fala de políticas públicas para a saúde mental e a gente fica querendo incluir em pauta, né, as nossas PLs, tal, na área de saúde mental materna, quando a gente procura as pautas de saúde mental, a gente não consegue incluir a mãe, porque é muito focado em álcool, drogas, em psicose, em casos mais extremos, e a gente fala, poxa, mas a maternidade é tão específica. Como é que eu vou atender uma mãe na depressão pós-parto num CAPS? Tá preparado? Né? A gente fica um pouco assim. E aí a gente está encontrando brechas agora na parte da saúde infantil. Então a gente está conseguindo mais patrocínio, mais visibilidade quando eu entro na saúde da criança, na secretaria que apoia a criança, mostrando o impacto do cuidado da mãe para proteger a criança. Então a gente está indo por aí. Então, a gente está tentando, através da criança, mostrar que a mãe, porque a mãe por si só está difícil, né? Mas a gente vai conseguir.